A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos! Estamos em mais uma edição do nosso podcast Cresce SC, um podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e hoje eu vou conversar com o Dr. André Sobieraski dos Santos, ele que é presidente da Associação Catarinense de Medicina. Ele é médico neurologista. Doutor André, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, sim. O prazer é todo meu de estar aqui e espero que a gente consiga fazer um bom bate-papo sobre a ACM e sobre a saúde do catarinense. Vai ser, com certeza. O doutor André, ele é médico neurologista com mais de 30 anos de atuação, é doutor em neurologia pela USP, mestre pela UFSC com residência no Uruguai, professor da Unisul e neurologista do Centro Catarinense de Reabilitação, foi diretor clínico e administrativo do Centro de Neurodiagnóstico e participou da diretoria da ACM nas últimas gerações e atualmente é o presidente da entidade. Doutor André, conta um pouquinho dessa trajetória do senhor, né, que começou na medicina, mas continuou estudando, pesquisando, teve uma atuação também, a residência médica no Uruguai. Como é que foi essa trajetória do senhor? Muito bem, medicina é uma cachaça. A gente, quando se envolve e gosta do que faz, só vai buscar mais coisa para fazer mais ainda, tá? Então, assim, quando eu me formei em medicina, a próxima etapa era a residência. Na época, o Uruguai tinha o Instituto de Neurologia de Montevidéu, que foi o segundo Instituto de Neurologia das Américas. Então, era um centro de referência muito importante. E a maioria dos neurologistas da minha geração, né, tiveram a formação lá, principalmente aqui no Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu consegui entrar lá e fiz a minha residência lá e fiquei muito feliz de ter esse título de neurologista pelo Instituto de Neurologia de Montevidéu. Depois, o mestrado e o doutorado é uma sequência de quem tem interesse em fazer a parte acadêmica. E aí vem na sequência. E como é que foi para o senhor a escolha da medicina e da neurologia, especificamente? A medicina, eu falo para os meus alunos, medicina não é assim, eu vou fazer medicina para ganhar dinheiro, isso não existe, é uma coisa que está no sangue, está na veia, vamos chamar assim. Tá? Meu pai falava que desde pequeno eu morava próximo à Praça 15, tinha o 5º Distrito Naval, que era uma base da Marinha, bem no centro da cidade, na Hercílio Luz. E meu pai, aos domingos, quando eu ia para a igreja, eu passava balançando as correntes do 5º Distrito Naval e falava que queria ser médico da Marinha. Então eu tinha 5, 6 anos de idade, eu já falava isso. E eu nunca mudei, nunca pensei em fazer outra coisa. Sempre teve a medicina como meu foco, tá? Então é uma coisa que está na veia, está no sangue. E a neurologia surgiu como? A neurologia surgiu de experiências, tá? Assim, todo aluno de medicina, ele quer ser cirurgião, né? Eu nunca pensei em ser cirurgião, mas eu queria fazer algo diferente. E a neurologia sempre foi uma especialidade assim que as pessoas ou amam ou odeiam, tá? E eu tive bons professores, né? Comecei com um neuropediatra que posso considerar um dos meus mentores, que foi o Dr. Ronaldo José Melo da Silva. Depois tive a aula com o Dr. Paulo Sá, que era uma referência muito importante aqui na cidade, mas tive contato com outros neurologistas da época e decidi fazer neurologia. Não me arrependo nem um pouco. Acho que é uma especialidade ainda que tem muito a ser descoberto. A gente não tem remédio para muitas doenças, estão aí as doenças neurodegenerativas, as doenças autoimunes. É um desafio. É tão interessante que a minha filha, que se forma agora no final do ano, decidiu fazer neurologia também. Então, vai continuar esse estudo. E o senhor continuou estudando muito. É interessante falar disso. Não existe muitos remédios
para muitas coisas e isso exige muita dedicação de pesquisa também, né? Então, acredito que dentro do mestrado e doutorado o senhor seguiu nessa linha de pesquisa em neurologia. Sempre tem essa coisa na mente que as pessoas perderam, né? Assim, o médico não é obrigado a curar a doença, porque uma boa parte dela nós não temos a cura. Mas o médico tem a responsabilidade de ajudar o doente a seguir com seu sofrimento. Então é o olhar humano, é o toque carinhoso, é o estímulo. E isso, assim, às vezes parece que se perdeu, porque todo mundo quer o remédio milagroso, né? Vamos usar o exemplo do canabidiol. Os pacientes ligam para perguntar se eu uso canabidiol e se serve para a doença deles. Acho que não é esse o caminho. O caminho é conversar, explicar o que está acontecendo, o que pode ser feito. Se não pode curar, mas a gente pode evitar que a doença progrida, tem outras soluções, né? E é isso que é importante, a visão médica. Não pode ser só um curandeiro, né? Porque aí perde a essência, perde o amor, né? Esse feeling que o médico tem com o paciente, essa ligação, esse vínculo médico-paciente é muito importante. E nós tivemos ali alguns professores que nos passaram isso com muito carinho. O Dr. Murilo Capella é um exemplo disso. Ele sempre fala nessa relação médico-paciente. A relação médico-paciente é o pilar fundamental da medicina. O médico que não entender essa relação médico-paciente está fadado ao insucesso. Até porque cada doença é única, cada pessoa é única, existem características, às vezes o mesmo remédio não serve para a mesma doença, né? Existem doenças diferentes para pessoas iguais e existe a mesma doença para pessoas diferentes. As respostas são individuais. Nunca tem 2 pacientes iguais. Exato. Doutor André, e como que surgiu o envolvimento com a Associação Catarinense de Medicina? O senhor já participou de algumas gestões e agora presidente. Como é que foi? Quando foi o momento que decidiu participar disso? A busca por coisas para se coçar, né? Na verdade, isso já começou lá no começo, tá? Quando eu voltei da residência e comecei a trabalhar, eu participei já não de diretoria, mas eu era do departamento de neurologia. E depois nós criamos o departamento de neurofisiologia clínica. Eu já tive participação em ser revisor da revista da ACM. Depois eu me afastei um pouco e agora, mais recente, na primeira gestão do meu antecessor, que foi o Dr. Ademar, eu acabei assumindo uma diretoria que foi a diretoria administrativo-financeiro. Depois a vice-presidência e agora, né, é um degrau que a gente vai subindo, vai aprendendo o que tem que ser feito e o que deve ser feito. E agora eu estou respondendo pela presidência da ACM, né? Eu não sou o presidente, eu estou presidente nesses 3 anos da minha gestão. E como é que é essa, entre aspas, né, mudança de chave do médico para o líder? Porque também tem tudo isso, né? Tem expectativas em cima do presidente também. Como é que é essa chavinha? É interessante, assim, tu sentir um líder, né? Sentir, assim, a voz da classe médica. Tem uma responsabilidade de fundo muito grande, né? E a gente não quer deixar passar problemas e deixar passar, às vezes, interpretações errôneas sobre a atividade médica. Então, a gente tem que estar sempre atento. Por sorte, nós temos uma participação boa junto com o Conselho Regional de Medicina e junto com o Sindicato Médico. Então, a gente sempre está discutindo funções da medicina e funções da classe média no sentido de promover a saúde como um todo, assim, uma saúde global para o cidadão catarinense, que é a nossa área de atuação. Até para quem está nos ouvindo e não conhece a atuação da Associação Catarinense, o que faz a ACM? Eu sei que tem 2 grandes linhas, né, que é pensando na saúde, na qualidade da saúde do catarinense, e uma também no desenvolvimento dos médicos. Então, qual é a atuação da ACM? A ACM é uma associação médica, sendo que seus associados são médicos do estado de Santa Catarina. Esse é o primeiro ponto. Mas, como função institucional, ela tem essas 2 vertentes. Primeiro, a defesa da classe médica, que é fundamental. E segundo, a defesa e promoção da saúde da população catarinense. E a ACM
nessas duas frentes, está sempre discutindo e promovendo saúde. Tanto que na promoção da saúde, nós tivemos assim a felicidade de criar um mapa de risco da saúde do catarinense. Foi uma pesquisa ampla feita em todas as micro-regiões de Santa Catarina, abraçando as principais cidades de cada micro-região, e nós fizemos um mapa da saúde do catarinense. Fizemos isso no meio da pandemia, repetimos no ano seguinte, né, por uma questão de manter esses resultados, e agora, esse ano, nós lançamos um mapa, em associação com a Sociedade Catarinense de Pediatria, o mapa de risco da criança catarinense. Esse mapa de risco da criança catarinense nos trouxe informações assim, muito importantes a respeito de tela, de convívio, de socialização das crianças. E isso, assim, tu entender o problema é mais fácil para ti tomar medidas para solucionar o problema. E o que a gente sempre achou e acha que, na verdade, alguns gestores e a gestão pública nem sempre tem essa visão de onde está o problema. Quando eu sei que o problema do catarinense é a hipertensão, e tem números para mostrar que 70% da população, esse é só um chute, né? Eu não estou falando o número verdadeiro, mas que uma boa parcela da população tem hipertensão, eu vou trabalhar no sentido de ver o que eu posso fazer para evitar que as pessoas tenham hipertensão. Medicina é caro. Tratar a doença é muito caro. A cada nova geração de medicamentos, eles vêm com um preço absurdo. Tanto é o remédio aí para AMA, que custa R$1 milhão. Como que um gestor público pode bancar essa conta? Então, o mais importante é nós prevenirmos as doenças, e principalmente as doenças preveníveis, né, como hipertensão arterial, diabetes mellitus. Se as pessoas não ficarem obesas, o risco de desenvolver diabetes reduz bastante. Mas, para isso, o gestor precisa entender isso e promover atividades, promover soluções que façam com que as pessoas comam melhor, né? Entendam que carboidrato faz mal para a saúde, que sedentarismo faz mal para a saúde, que álcool, que fumo em excesso faz mal para a saúde, né? E com isso a gente consegue promover a saúde. Não tendo tantos doentes lá na frente, o custo da saúde vai ser mais barato. E esse é o papel da ACM. Nós criamos esse mapa e estamos mostrando para os gestores a importância. Tanto que semana que vem nós temos uma reunião com o secretário de saúde do município para mostrar a situação da saúde da criança na Grande Florianópolis. Mostrar para ele a importância de ter pediatras nos postos de saúde, nas UPAs. Tendo um pediatra na UPA, o atendimento será de melhor qualidade. Essas crianças, esses pais não levarão as crianças no hospital infantil. Com isso, desafoga o hospital infantil e faz a coisa funcionar melhor. Então, é com essa finalidade que esse mapa de risco foi criado. Nossa, é muitíssimo interessante, principalmente porque se trabalha com dados, né? É aquela coisa, contra dados não tem argumentos, porque os dados estão ali mostrando, né? O achismo é muito legal, mas não serve para isso, né? Exatamente. E o senhor tem trazido um perfil de renovação, trazendo diversas gerações, uma presença feminina nas diretorias da ACM. Como é que é essa diversidade de profissionais junto, trabalhando nesse momento? É bem interessante e muito gratificante. Quando tem, assim, a primeira alegria é quando eles vêm com... o ex-presidente vem conversar contigo e te convidar para assumir a vaga de presidência, assim, tu te enche de orgulho. Mas o segundo pensamento que vem na cabeça é assim, como eu vou montar a minha equipe, né? Quem vai querer participar, né? Porque a diretoria da ACM é um trabalho absolutamente voluntário. Nós não ganhamos nada dedicando algum tempo da nossa vida em prol de todas essas funções que a gente exerce. Então, a gente sai convidando. E eu comecei a convidar pessoas conhecidas, pessoas que tinham interesse, que tinham alguns perfis para determinadas coisas. E eu fui, assim, acho que com muita sorte, convidei as pessoas certas. Pela primeira vez, o time é formado pela maioria são mulheres, o que
não é porque são mulheres, mas elas são muito dedicadas, muito parceiras, né, nas tomadas de decisões. Nós estamos colocando a revista em dia, graças ao trabalho muito preciso e muito dedicado de uma diretora, que é a doutora Luciane Ranlon. Nós temos uma diretora administrativa e financeira que pega junto, está sempre vendo onde que a gente pode economizar, ter soluções financeiras que possam manter a sociedade sadia, a doutora Giovana, e não vou citar todas, mas tem a diretora administrativa, que é uma menina jovem, que é a gente chama nossa criança. Ela precisava ver, quando eu convidei ela para participar, a alegria dela em poder ajudar, e ela é muito ativa, muito participativa. Nós temos a nossa diretora acadêmica, que é a doutora Tânia, e assim vai. Tá? E sem contar os nossos mais antigos, doutor João Guizo, excelente, ele cuida da prova da ACM, que é um outro ramo que a ACM tem, que a gente pode conversar depois sobre essa prova, e o doutor Hernani Santiago, que é o nosso diretor de comunicação, uma pessoa fantástica, está sempre produzindo matéria, sempre criando situações para manter a ACM viva, presente na memória do catarinense. Antes da gente falar da prova, que eu fiquei bem interessada, aproveitando esse gancho da comunicação, a ACM ela é presente em todo o estado, porque são todos os médicos de Santa Catarina. Então, qual a importância dessa comunicação também para fazer funcionar e para fazer a ACM presente no estado inteiro? Isso não é fácil. A ACM ela é dividida, a ACM é uma filial da Associação Médica Brasileira. Então, a Associação Médica Brasileira, vamos chamar assim de central, cada estado tem uma entidade regional. Na ACM, a gente tem as regionais nas principais polos, né, as principais áreas médicas. Então, nós temos, eu acho que 18 regionais, se eu não me engano. É um número assim, 15 a 18 regionais. E a gente tenta manter comunicação, manter o diálogo entre todas. Não é fácil, é difícil. O associativismo como um todo está perdendo perdendo características. Assim, é muito difícil a gente convencer o jovem médico a ser sócio de uma entidade que defende ele. Eles buscam soluções mais rápidas, soluções digitais, que talvez num momento de dificuldade dele resolva o problema, mas a longo prazo não vai se manter. Mas a gente tenta manter essa comunicação com todas as regiões do estado. E agora conta pra gente como que é essa prova, que eu fiquei interessada. A prova da ACM, na verdade, é uma parceria junto com a ANRIGS, né, que é a Associação Rio Grandense de Medicina, e a gente faz a prova para entrar na prova de concurso de residência médica. Então, nós temos praticamente todos os hospitais de Santa Catarina que têm serviço de residência médica utilizam a nossa prova, que o diretor responsável é o Dr. João Guizo, e como a porta de entrada para a classificação para a residência médica. Com isso, a gente gera um valor financeiro significativo. E a ACM não fica com esse dinheiro, a gente devolve para os hospitais que utilizam a prova, mas não diretamente para o hospital, a gente devolve para o centro de estudo para que esse dinheiro seja investido em compra de livros, de equipamento médico para reuniões, né, audiovisual, telão. Então, assim, é uma prova que gera muito dinheiro. Essa semana eu estive no hospital Celso Ramos, fazendo uma visita e entregando um valor de quase R$400 mil para o centro de estudo do Hospital Celso Ramos. Na segunda metade da manhã eu fui no hospital infantil fazer a mesma coisa, entregar um valor de quase R$100 mil. Então, assim, imagina um centro de estudos receber esse valor e poder investir em situações que possam ajudar o residente a fazer a sua formação adequadamente. Então, isso nos traz muito orgulho.
E é bem importante porque entra junto nesse papel de desenvolvimento dos médicos, né? Desde o começo da carreira. A ACM tem o eixo educacional. Um dos papéis da Associação Médica é desenvolver atividades que possam gerar melhorias do conhecimento médico aos seus associados. Então, a prova de residência cumpre esse papel. A medicina, no geral, é uma área que ela é bem voltada para pesquisa e sempre se renovando e tendo esses congressos, os encontros, as discussões. Então, qual que é o papel do médico, né, nesse contexto de estar sempre atualizado, de estar sempre envolvido? Como é que é essa relação? É uma relação muito interessante. Assim, o médico tem a responsabilidade de estar sempre, um termo que a gente usa, up to date no seu conhecimento. O que significa isso? Eu preciso estar com conhecimento científico adequado, melhor possível, para que eu possa oferecer um tratamento ao meu paciente. Eu não posso inventar, né? Então, as pessoas que não são médicas entendem, por que não experimenta cannabis? Eu só vou usar cannabis quando tiver prova científica que a cannabis é efetiva para determinada doença. Aí eu tenho a autorização de poder usar o canabidiol naquela doença. Antes disso, eu estou fazendo o que a vovó fazia, toma chá de boldo, que é bom para dor de barriga, toma chá de goiaba que tranca, e não é assim. Então, a medicina é um constante aprendizado e ela evolui muito. E ultimamente tem evoluído numa velocidade muito grande. E o médico precisa estar correndo atrás desse conhecimento para estar sempre atualizado e sempre preparado para oferecer a melhor solução para o problema do seu paciente. Inclusive, a pandemia nos mostrou isso, né, doutor? Foi uma situação inesperada que todo mundo precisou aprender da noite para o dia o que fazer, né? E quantos especialistas apareceram na pandemia? Gente que nunca tinha falado absolutamente nada, nunca tinha lido nada, de repente estava na rádio fazendo uma discussão sobre a vacina, sim vacina, não vacina, porque a vacina não protege, a vacina protege. Quanta confusão foi criada por causa desse conhecimento. Então, assim, eu acho que ciência e medicina, elas andam juntos e é um esforço, é uma dedicação muito grande desses profissionais. Não dá para um jornalista achar que vai chegar lá e vai saber mais do que um cientista que passa a vida estudando aquela situação. A vacina é uma coisa que a gente pode falar aqui agora, né? Quanta doença sumiu por causa da vacina? Eu sou da época que existia paralisia infantil. Eu tive alguns amigos que tiveram sequelas relacionadas a essa doença, a poliomielite. A vacina fez com que essa doença sumisse. Então não venha falar mal das vacinas. Esse entendimento tem que ser. Agora existe uma onda querendo convencer as mães de que vacina faz mal. Não, eu tive sarampo, cachumba, coqueluche, catapora, tosse comprida, que é a coqueluche, numa época que não existia vacina. Hoje os nossos filhos não têm nenhuma dessas doenças, porque a vacina evita isso. Então não pode se falar mal de vacina, né? Tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Doutor, então, para quem pensa em estudar medicina e acha que vai parar de estudar na residência, não é o caminho, né? Nem comece. Exatamente. Doutor André, o nosso podcast está chegando ao final e eu sempre peço para o nosso convidado deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre o nosso assunto ou sobre algo que queira complementar. Então, fica à vontade, o microfone é seu. Obrigado. Olha só, que eu posso falar? Medicina é uma profissão apaixonante. Tá? Eu não me vejo fazendo outra coisa senão medicina. Com a medicina eu conheci o mundo. Eu fiz amigos em todos os lados. Eu tenho contatos no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, em várias cidades e fora do Brasil. Ela faz com que a gente queira aprender mais e está sempre buscando. A minha filha provavelmente fez medicina porque ela viu pai e mãe todo dia à noite, em vez de ficar vendo televisão, se sentar na frente do computador, a buscar informações, a ler. E isso faz com que a criança aprenda essa situação. E ela foi na mesma onda. Hoje ela é uma estudante de medicina com muita dedicação e a gente
tenta transmitir para ela essa noção de que medicina é um aprendizado contínuo. A gente só vai parar o dia que parar de fazer medicina, talvez na aposentadoria, ou, como acontece na maioria das vezes, com a morte, porque o médico não consegue parar. Então é assim, se você ama medicina, se você ama ajudar as pessoas, medicina é a profissão. É claro que tem outras, mas medicina é uma profissão que é bem isso, você precisa ter dedicação ao que faz. E quando tem isso, o retorno vem, a gratificação vem. Ninguém vai ficar rico, ninguém vai ficar... Mas tem uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida que as pessoas falem de ti bem, dizendo, uma pessoa dedicada, uma pessoa que luta, que vai atrás dos seus ideais. E isso que é importante, tá? Essa sensação de que a gente está produzindo alguma coisa boa para a sociedade. Doutor André, eu fiquei muito feliz de entrevistar o senhor, porque dá para ver essa paixão pela medicina só nessa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participado do nosso podcast. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou pela sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais uma edição do Cresce SC. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.